De vez em quando a gente encontra cada coisa no mundo espiritual que às vezes é até difícil de explicar, mas hoje nós nos propomos a isso. E quais são os tipos de espíritos que nós encontramos no mundo espiritual? É isso que nós responderemos no vídeo de hoje. E assim está começando também mais um Hélio e Pava Respondem. Pava, seja muito bem-vindo. Obrigado, Hélio. Tem muitos tipos que encontramos no mundo espiritual e é bom conhecê-los. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai estabelecer aqui uma ordem para trazer todos esses tipos de espíritos, porque variam muito aquilo que nós encontramos de acordo com os locais que nós estamos nas nossas saídas e andanças pelo mundo espiritual. Em que dimensão nós estamos? Em quais dimensões de consciência? Variam muito, né? É claro que a gente vai estabelecer essa ordem para ficar mais didático aqui, e eu vou começar falando daquelas dimensões mais umbralinas, das mais próximas à superfície planetária, à superfície do planeta, e depois a gente vai expandindo, a gente vai sutilizando e vendo também o que é que a gente encontra nessas outras faixas de matéria, nessas dimensões um pouco mais conscientes, um pouco mais luminosas, podemos dizer. Então eu vou iniciar até trazendo aquilo que a gente encontra, tanto nas zonas mais umbralinas, quanto na própria superfície do planeta, só que na parte espiritual. E o primeiro que eu trago aqui são os espíritos curiosos, Pava. Porque eu vivenciei há pouco tempo, as pessoas que estão nos acompanhando aqui sabem que eu me mudei recentemente para uma nova casa e foi algo que eu vivenciei na rua aqui que eu estou morando. Eu pude observar na primeira semana uma série de espíritos curiosos, sabe aqueles vizinhos, Ah, pensei, aquelas as, encarnados, né, Hélio? é, às vezes tem, né? Pessoas que ficam curiosas também, mas da mesma forma acontece na parte espiritual. Eu estava andando por 2 noites aqui até para Sol conhecer as redondezas, que é a nossa cachorrinha, e eu percebi algumas presenças de seres espirituais olhando para nós, sentindo a nossa energia e olhando para casa também para perceber o que é que nós viemos fazer aqui, quais eram as nossas intenções. Então nós encontramos muito sim desses espíritos curiosos que ficam xeretando, ficam olhando, querendo entender o que é que está acontecendo. Então esse tipo de pessoa, esse tipo de espírito nós encontramos muito. É verdade, Hélio. E tem um outro tipo de espírito que se encontra muito também, né? Como tu nos falou, né? O que existe no mundo físico existe no mínimo 3 vezes mais no extrafísico, né? Se teus vizinhos físicos estavam curiosos, imagina a curiosidade extrafísica ao redor das tuas presenças por aí, né? Tua e dos teus queridos. Então, agora imagine que também existem, né, seres no extrafísico que ainda não transmutam a luz, né? Ou seja, são espíritos que geram sombras através de uma coisa terrível que se chama vingança. E nós temos espíritos vingadores vagando no extrafísico e acreditem ou não, olha, não sei se é a maioria, Hélio, mas é um contingente muito grande. Afinal de contas, estão lá, não conseguem se libertar das vibrações da matéria a ponto de estarem aqui presas para conseguirem suas vinganças. Nessas regiões mais umbralinas, eu concordo que é o que mais tem. E às vezes a gente observa, né, em vida, pessoas brigando, e geralmente brigam por quê? Infelizmente, ainda brigam por questões financeiras. A Cami, que é advogada, ela fala que é o que mais tem no universo da justiça são brigas monetárias. E as pessoas, às vezes, matam por isso. É E verdade. o que cria de processos obsessivos no plano espiritual, por conta disso, que aí cria-se os espíritos vingadores, nossa, é algo muito grande. Às vezes uma coisa mínima, ínfima, se estende por 60, 70, 80, 100 anos de obsessões espirituais. Então, nós realmente geramos muitas sombras por conta de tudo isso. É verdade, Hélio. Imagina só, né? Quanto karma se gera, quanta coisa se gera. Mas todos esses espíritos, eles são espíritos também que se pode categorizar como materialistas, porque o que eles querem? O ouro, né? Querem a minha casa, aquilo que eu conquistei, mas nem nesse plano estão mais, mas passam centenas de anos batalhando por aquilo, presos naquilo, querendo aquilo, fazendo vingança por aquilo que nunca na verdade pertenceu.
a ele. Sempre foi concedido e emprestado para passar as experiências temporárias aqui na matéria, né? E depois ainda se prendem a isso. Então todos são espíritos da categoria materialistas, apegados. Para te ver como o desapego é algo que nós temos que desenvolver desde já. Apegados também às energias mais densas. E aí a gente cita aqueles exemplos de espíritos que ficam conectados à superfície do planeta por conta que não conseguiram desapegar, como o Paulo falou, dos seus próprios vícios, das exudações energéticas mais densas. Eu já vi em algumas festas que ia, agora faz muito tempo que eu não vou em festa, mas já vi em festa alguns espíritos fazendo outras pessoas, principalmente no fumódromo, de lanchinho, Pava. Com Dando, certeza. dando beijinho na boca. A pessoa É, largava a fumaça e o espírito ia lá dar um beijinho na boca, sugar aquela energia. Isso tem bastante. tu ainda foi cauteloso em falar, porque enfia uma língua de 1 metro para dentro da boca da outra. É complicado, é complicado. E existe também, dentro dessas categorias ainda mais umbralinas, aqueles espíritos zombeteiros. Acho que zombeteiros é uma boa palavra. E isso eu posso garantir porque alguns anos de experiências nas sessões mediúnicas, em centros espíritas, a gente encontra muito esse tipo de espírito. Espíritos zombeteiros que chegam, mas que, sabe, que não levam nada a sério. A gente começa a conversar, ficam dando risada, mas não uma risada que de alegria, né, de desfrute, mas uma risada irônica, de deboche. E esses espíritos, eles quase sempre andam em grupo. É porque às vezes as pessoas ficam fazendo piadinhas, e precisa chamar a atenção de alguém do grupo para dar risada, para ficar zombando do outro. Então, nessas regiões mais umbralinas, a gente encontra muito também esse tipo de espírito, os zombeteiros. É verdade, são espíritos que não querem nada com nada, né? É. Quer atrapalhar os outros e não trabalham para si. E isso nos abre outras portas, porque acho que todos esses que nós falamos até agora se encaixam num quadro leve de espíritos dementados, né? Que existem os espíritos dementados. Só que em quadros mais pesados da dimensão, da dementia, né, dos espíritos, são os espíritos que chegam ao ponto de perderem a mente, né, ficarem literalmente zumbizados. Literalmente, muitos dormem neste estado por décadas, né, por muitas décadas, porque gastaram a consciência, perderam literalmente a consciência de anos a fio, nesses estados, desperdiçando a sua energia, desperdiçando a vida. Em casos mais extremos ainda dessa dementia, nós vamos encontrar os espíritos ovoides, né, que perderam a consciência até a forma e são utilizados como obsessão. Felizmente, esses espíritos, na maioria, já foram exilados da Terra, né? Muitos depois vêm encarnar no reino animal para dar um choque, para voltar aos poucos a ter forma, né? São mais 2 tipos de espíritos, o que nos leva para uma outra... Pra gente ver, né? Todos os que estão no umbral são dementados, né? Em um nível maior ou menor, porque são perdidos no mundo da mente, ainda não conseguiram focar a luz e ainda não transmutaram as sombras, né? Mas... Oi? Não, eu ia comentar que dentro desse tipo de espíritos, os dementados, talvez o mais próximo a sair desse estado sejam aqueles espíritos que podem ser considerados os pseudo-sábios. Por quê? Têm um grau de inteligência, mas ainda assim não manifestam uma intenção em direção à luz muito grande. Às vezes ainda estão desejando e querendo atrapalhar, atrasar o progresso dos outros e de alguma forma são próximos também aos zombeteiros. Geralmente esses espíritos pseudo-sábios, a gente encontra eles se passando por uma espécie de mentor espiritual, uma espécie de orientador espiritual, mas com uma fala que não são as mesmas dos mentores espirituais que sempre nos animam, sempre nos trazem confiança, sempre nos trazem entusiasmo. Geralmente os pseudo-sábios, as suas colocações nos desanimam, nos tiram muitas vezes energia. E assim a gente consegue categorizá-los, né? A gente consegue identificar quais são esses espíritos pseudo-sábios. No mundo espiritual, quando a gente joga energia nestes seres, a gente já desmascara, a gente consegue entender o que é que de fato eles são. Porque às vezes podem estar se passando por mentores espirituais, mas quando a gente aplica a nossa energia, a nossa percepção mais profunda deles, a gente desmascara. Aí cai todas as máscaras. É mesmo. E eles ainda estão na categoria, Nélio, de, podemos dizer assim, espíritos ainda não esclarecidos, como tu nos diz.
né? Então a gente falou Uhum. até agora dessas categorias, porque até mesmo os pseudo-sábios, se eles não estão em harmonia com as leis universais, né? Ou seja, não se polarizaram ainda, não estão em trabalho de transmutação das suas energias, eles ainda não estão nas categorias próximas que a gente vai ver agora, que são dos níveis mais elevados, né? Que nós vamos ver os espíritos que são orientadores, mentores de luz extraterrestres. Exato, estes a gente já costuma encontrar nas regiões espirituais um pouco mais sutis, um pouco mais elevadas. E como o Pava comentou, nós temos sim os mentores de alto porte, que a gente considera como sendo os mentores das nossas encarnações, dos conselhos kármicos que regem a vida a partir das dinâmicas das leis universais, como o Pava comentou. Para quem acompanha aqui há mais tempo, eu cito sim o exemplo do espírito Nolando, que é um dos espíritos que me acompanha há bastante tempo. Este sim está no grau de mentores de alto porte. Às vezes esses mentores estão desprovidos até mesmo de corpos astrais, mas de forma, vivem em corpos mentais. É algo bastante elevado, algo bastante difícil até de nós conceituarmos. Mas antes desses, existem alguns outros orientadores também. É verdade, Hélio. E esses a gente conhece bastante, né? Já conhece os propósitos divinos, já conhece os funcionamentos dos mecanismos do universo, as leis do karma, a lei do amor, as leis fundamentais do universo. E a gente conhece bem, né? Os mentores. Temos depois os seres que têm a quinta dimensão de consciência, né? Os seres que têm a completa quarta dimensão de consciência, que é quando, por exemplo, a gente dorme, né? Quando a gente dorme, nós estamos na quarta dimensão. Porque tempo é relativo, a gente pode sonhar que é hoje, mas ao mesmo tempo era a casa que a gente viveu quando a gente tinha 5 anos, mas ao mesmo tempo é outro tempo, e tinha pessoas que viviam hoje com pessoas que não vivem mais, com isso, com aquilo, mistura tudo ao mesmo tempo, mas lá tudo existe, porque a quarta dimensão inclui todas as escalas de tempo vivem no agora, né? E existem seres que têm essa condição, né? São esses mentores de alta hierarquia. Tem os seres com a quinta dimensão de consciência, que conhecem todas as possibilidades do tempo, né? Que conseguem ver de uma outra forma que nós, e por aí vai, né? Os anjos, os arcanjos, as qualidades, propriedades divinas e tudo mais. São outros tipos de espírito. Mas nós temos também os seres extraterrestres, que é sempre bom fazer a união, né, de que também são espíritos e estão no mesmo mundo e no mesmo universo. Se na Terra não existe vida extraterrestre, é só no nível físico, porque no nível extrafísico os extraterrestres são até maior quantidade, para não dizer que todos somos, em essência, extraterrestres, né? Esses todos que a gente citou agora por último, que o Pava colocou também, já são um pouquinho mais difíceis, eu diria, de nós encontrarmos no mundo espiritual caso a gente tenha uma saída extrafísica, porque estão mais distantes de nós em relação dimensional, em relação àquilo que a gente experiencia nas nossas saídas, por conta da nossa consciência de estarmos ainda conectados ao corpo físico. Estes outros primeiros que citamos, infelizmente, pode ser que seja mais fácil encontrá-los, mas ainda assim não quer dizer que ao nós não percebermos esses de hierarquia maiores, nós não estejamos sendo orientados, guiados, amparados, protegidos, ou o nome que quisermos dar, por todos eles. Até Apenas que às porque, com vezes não certeza, percebamos. estamos. Sem dúvida, o tempo inteiro. Eu comentei algumas vezes também, e até citamos aqui os espíritos orientadores, que eu coloco como um degrau abaixo dos grandes mentores espirituais, porque também tenho algum exemplo recente aqui dentro de casa com o mentor João. Já citei o mentor João há algum tempo, alguns vídeos aqui no canal, e ele se colocou como um orientador. Por isso eu coloquei os espíritos orientadores, que ele não tem um grande grau de sabedoria, um grande grau de consciência expandida universal. Ele inclusive comentou, Pava, que não tem a abertura para recordar de todas as suas vidas passadas, porque ainda não tem uma capacidade de lidar com tudo, mas ainda assim ele é uma pessoa de grande humildade, de bom coração, está nos auxiliando. Ele falou que muitos seres humanos que desencarnam, que ainda não têm um grande grau de compreensão sobre si, são esses espíritos orientadores. São provavelmente nós quando desencarnarmos, porque a gente segue ajudando, segue contribuindo, mas sem todas as compreensões do cosmos, porque talvez ainda não temos a capacidade disso. Mas são outros tipos de espíritos que nos rodeiam e nos ajudam muito, É nos verdade. orientam. Não sei exatamente quantos nós citamos, mas foi um monte aqui, papo. E Foi estes são mesmo. alguns dos espíritos que nós encontramos no mundo espiritual. E eu
Agradeço muito a sua presença, a sua companhia do vídeo de hoje. Peço que você se inscreva aqui no canal. Nós temos vídeos todos os dias para aprofundar o nosso entendimento e conhecimento sobre a espiritualidade. Deixe aqui embaixo nos comentários as suas percepções, quais desses você já encontrou e as suas perguntas também, para que a gente avance na próxima quinta-feira, num novo L Pava Responde. Pava, muito obrigado pela tua presença e companhia. Nós nos vemos nos próximos. Eu que agradeço, Hélio. Um grande abraço e até mais. Para a realização dos vídeos no canal é preciso tempo, estudo, dedicação e recursos. Caso você queira e possa apoiar o nosso trabalho, isso pode ser feito através do Pix de contribuição espontânea expresso na tela.